Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo no podcast do Perenha. Hoje, muito animado com uma pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, que é o Fernando. Fernando é uma pessoa conhecida, um empresário, né? Conduz o Chopão, né? E aí a gente vai hoje conhecê-lo, falar a história dele. E antes de conhecê-lo, eu quero que vocês compartilhem o nosso vídeo. Eu quero os likes, vamos que vamos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, Fernando, como é que você tá? Bom, prazer estar aqui, né? É a minha relação com a família Perenha. Eu não vou falar nem o Alexandre, ela está além do lado profissional, né? Já é uma amizade mesmo que nasceu da relação comercial e temos muitas histórias para dividir, mas hoje estou aqui para ser o foco da história aí dentro do Olha que Perenha. maravilha, que legal. Fernando, vamos começar pela história do Fernando, né? O Fernando já está há muito tempo com o Chopão, tudo, mas vamos conhecer da onde que esse garoto veio, da onde que você veio, Fernando? Qual cidade? Eu sou cuiabano de direito, né? Porque eu sou cidadão cuiabano, cidadão mato-grossense. Mas na verdade eu nasci em São Bernardo do Campo, Oh, legal. São Paulo, Aham. e já tenho 38 anos de Chopão, porque eu vim para Chopão, né? Vamos dizer que Chopão e Cuiabá, Aham. nossas histórias se misturam. E eu vim para cá em 1986 com 23 anos de idade, saído de São Bernardo do Campo. Prolongando um pouco mais, São Bernardo do Campo ela fica muito próximo a Santos, aonde os meus pais se conheceram, minha mãe portuguesa vindo das mazelas da guerra e meu pai de Pernambuco vindo das mazelas da seca. E se conheceram em Santos, se casaram, e Santos e São Bernardo são muito próximos, e eu nasci e me criei em São Bernardo do Campo e saí de São Bernardo para a maravilhosa Cuiabá e, claro, iniciei a minha história ali, como sendo um pau rodado de passagem, né? E lá se vão 38 anos. 38 anos já em Cuiabá, que maravilha, Fernando. Fernando, e como começou a aparecer assim a floria culinária na sua vida? Então, é uma história que vem um pouco, até vamos fazer uma correção aqui, antes que a curiosidade suja. Aham. Muita gente, seria uma honra, né, também, Uhum. acha que e sempre quando eu falo em mim, eu estou também falando, contando a história do meu irmão Mário, que sempre foi o meu sócio, sempre construiu história comigo, infelizmente faleceu por problemas de saúde em 2018. Mas assim, a gente tem o que nós temos é uma referência de família, principalmente do lado português. Mas assim, contrariando o que muita gente pensa, nós não somos herdeiros, né? Que assim, seria uma honra, claro, que meu pai e minha mãe também tivessem sido os fundadores do Chopão. Aham. Mas não, na verdade, na família, nós somos. Nós não somos herdeiros da vocação de restaurante. A referência que nós tínhamos é alguns tios portugueses que tinham padaria e que talvez esse tenha sido, como você mesmo falou, Perenha, a semente, A né? A sementinha. sementinha da gastronomia. Ah, legal, que maravilha. Agora, assim, a gente sempre pensa, né? Restaurante, tudo é muita responsabilidade. Hoje, o que que você me fala sobre, assim, tocar um restaurante? Porque às vezes muita gente fala assim, cara, eu tô montando um negócio, quero montar um restaurante, o que existe, claro, muitas dificuldades, tudo. E o Uhum. que hoje você podia assim dar um conselho para alguém, se a pessoa tá montando, qual é o caminho, o que fazer? Eu vou retroagir um pouco para a minha história. Certo. Quando eu e meu irmão resolvemos trabalhar na área de restaurantes, nós compramos uma pequena lanchonete de algumas economias que a gente já tinha feito através de empregos.
Isso era uma coisa natural lá na ABC, os operários da indústria automobilística, quando aposentavam ou faziam rescisões, eles tinham uma vontade de colocar bares, né? E restaurantes. Até porque, assim, naquela época, viemos de uma família que não tinha condições de pagar uma faculdade, então, tipo assim, optamos por ser comerciantes. Então, assim, nós viemos, nos tornamos dono de bar e de lanchonete, não foi por uma escolha, não, eu tenho essa vocação, ou eu posso fazer essa escolha. Era uma coisa que você está trabalhando, você está fazendo, tocando sua vida, tem a oportunidade de trabalhar com uma lanchonete, vamos ganhar a vida com lanchonete. Só que a lanchonete, bar, restaurante, que hoje se resume à ciência gastronômica, ela é muito maior e naquela época não era tratada dessa forma, era uma forma de ser comerciante. Você, quando me chamou de empresário, eu pensei assim, eu não nasci empresário, eu nasci comerciante. Lá na minha época todo mundo nascia comerciante. Então, assim, era uma coisa empírica, né? Hoje não, hoje você tem franquias, você tem faculdades, você tem literatura, você tem tudo, você tem empresas de consultoria para poder se tornar alguém do ramo de restaurante. Na minha época não, era uma coisa assim que alguma coisa tem que se fazer, né? E entre ser funcionário, operário da indústria automobilística, eu e meu irmão optamos em arriscar em alguma coisa da área de comida, mas não é porque também nós tínhamos uma ascendência, uma descendência de gastrônomos ou de restaurantes, a gente tinha uma referência dos tios, como eu já coloquei, mas nós entramos nisso e também nunca mais saímos, despertou a nossa vocação, e só muito tempo depois é que eu fui entender realmente o quão grande é a gastronomia e os restaurantes. Mas demorei para responder essa. Mas assim mesmo, é como eu vejo a minha história, né? A gente vai trabalhando, vai. Eu comecei como. Eu arrumava computador, Sim, né? Aí fui indo e fui crescendo. Depois eu montei uma lojinha, montei loja de xerox e fui trabalhando com o sistema, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Então, no meu início da vida, eu nunca me vi como empresário, né? A gente faz pela necessidade. Pela necessidade. E na nossa época não tinha tanto curso disso, curso daquilo, não tinha variedade. Né? Uma coisa que eu carrego sempre, quem está na área da gastronomia, ter um restaurante é uma coisa que para os olhos de muitos, ele é romântico, né? Eu quero ter um local para receber amigos, eu gosto de cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. E não basta para isso para ser dono de restaurante, você tem que ter muito mais que isso. Apesar de hoje nós temos toda a tecnologia, toda a chance de ser dono do restaurante, existem, eu acho que, dois tipos de dono de restaurante. Um investidor na área do restaurante, que ele participa de alguma forma, ele está dentro do negócio, e tem os verdadeiros vocacionados, né? Que são os que a gente brinca, né? Os que esquentam a barriga no fogão, né? E esfria na pia. Então, assim, tem tem a questão da vocação ou de empreender. Então, hoje você tem bastante possibilidade de se tornar um dono de restaurante, tanto por vocação, ou por preparação, ou por assessoria. Eu entendi. Fernando, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu vejo que no restaurante tem vários tipos de pratos, né? Como assim, você deve ter participado, como que é criar um prato? Você criar aquilo lá, se ajustar, você criar ser o pai de uma criança em um prato desse? A gastronomia é muito diversa e o gosto humano, né? O paladar humano, ele é bem difícil. Então tem muitos pratos, muitos ingredientes que eles são muito bem aceitos, muito bem harmonizados, são uma delícia, mas não são vendáveis. Entendi. Assim, eu vou colocar o chopão, mas pode colocá-lo de uma forma genérica. O chopão, ele é um à la carte de cozinha internacional.
E não é que ele é de cozinha internacional numa questão de status. Ele vem da cozinha francesa. Isso aí já tem a ver um pouco com a história da gastronomia, das grandes redes de hotéis que difundiu a gastronomia francesa, e aí criaram-se vários pratos. E isso era assim, alguma coisa chique, mas se foram sendo popularizados e chegaram às mesas dos restaurantes. Uhum. Agora, criar um prato, né? Emplacar um prato, que eu falo isso, né? Assim, você pegar um restaurante que vai fazer 50 anos o ano que vem, que já tem lá uma característica da década de 70 nos seus pratos, nos seus ingredientes, no seu modo de fazer, e hoje você criar alguma coisa para que se torne algo que dê destaque, é muito difícil. A gente faz isso e às vezes assim alguma novidade que o cliente gosta, que ele tem uma assiduidade naquilo, também passa. Então, acontece, então, por exemplo, de um cliente falar assim, eu gostei de tal coisa, se colocar tal coisa, aí fala, vamos experimentar. Existe sim, isso? Não. Existe. Já existiu, né? Muito... Não. Veja bem, hoje nós temos os fast food, as franquias, que são muito regulamentadas, não há nada contra. Num restaurante como o Chopin, como tem milhares, você ainda pode chegar lá e montar o seu prato de acordo com o seu paladar, com o seu gosto. Porque assim, quem trabalha com a gastronomia, quem cuida da gastronomia com bons ingredientes, com uma equipe preparada, tendo os ingredientes dentro da cozinha, qualquer coisa é feita. Só não dá para sair do restaurante e ir a um supermercado e trazer um ingrediente que o cliente escolha. De resto, tanto assim, nós lá no Chopin, e também é uma prática da gastronomia, lá nós temos um nome que é o prato da boa lembrança, que são aqueles pratos que já foram moda, que já ficaram anos no restaurante, como poderiam ficar em outros restaurantes, e que o cliente chega lá e não tem o prato apresentado no cardápio. O cardápio é o cartão de visita do restaurante. E aí o que acontece? Chamamos prato da boa lembrança, e também, vou deixar uma adendo aqui, que os pratos da boa lembrança também é um movimento que tem de uma associação de restaurantes, então não é para confundir com isso. Mas, assim, o prato da boa lembrança, para nós, é aquele assim, o cliente não acha o prato que ele comeu há 30 anos atrás, mas ele pode pedir, porque o ingrediente está lá e a equipe é preparada para fazer aquele prato. Legal. Outro detalhe legal, que tem um prato lá antigo, é o escaldado. O escaldado, eu lembro na época que eu saía dos maiores, a época que eu saía era novo, tinha até cabelo. Eu saía para tomar o meu escaldado do Chopin. Sempre foi um prato assim, fortalecedor, que fazia eu chegar em casa, meu pai e a mãe não brigaram. Seu filho, você encheu a cara? Não. Comeu escaldado, fiquei forte. Me conta sobre esse prato, Fernando. Então, a gente pode colocar o escaldado, hoje é uma palavra também moderna, né, que são as lendas urbanas, né? Assim, o escaldado também, ele pode estar elevado pela riqueza da história dele, quase como uma lenda urbana. E a história do escaldado, ela é tão ampla que eu vou tentar resumir aqui, mas não dá para fugir da gastronomia, nem de pontuar o escaldado na cozinha brasileira, porque é um prato que ele tem vamos dizer que ele tem uma história que eu diria até milenar, por causa que o fazer do escaldado vem dos índios. É dos índios? O fazer. O fazer. Né? Hoje o fazer da viola de coxo, de algumas coisas do Nordeste e tal, são patrimônios imateriais. Então, o fazer do escaldado, ele é um patrimônio imaterial. Porque o índio, ele tinha como hábito ter uma panela acesa, porque o índio também não tinha fósforo, né? Então ele tinha que manter uma panela acesa, sempre com o fogo, e um caldo grosso
com, com farinha, feito com farinha ou com a mandioca, né? Que era a base da comida indígena. E também a gente pode dizer que hoje é até a base do nosso churrasco, né? Com certeza, é verdade. Que foi a grande colaboração para o churrasco que o Cuiabá deu, né? Mas não desviando do assunto, porque, como eu já disse, a história do escaldado é rica e complexa. Era colocar numa panela, sempre com farinha ou com mandioca, e tudo que tivesse ser colocado ali dentro para ficar um caldo substancioso, para que a tribo, para que todas as pessoas pudessem ser alimentadas. Então, o fazer do escaldado, ele vem desse princípio de uma grande panela para servir muitas pessoas com vários ingredientes. E a origem do escaldado, ele é goiana e mineira. Então, assim, a galinha, né, que hoje nós temos o frango, né, em abundância, é a galinha, os ovos, que é o que a galinha colocava. Em Goiás e Minas, parte da Bahia, era a farinha de milho, que tinha que engrossava bastante, porque também é uma região que a mandioca não era tão rica, né? Mandioca é um fruto do cerrado, né? É a raiz mãe, né, que se fala, que é produtiva, é saborosa. E nós tínhamos e a mistura, né, com o ovo e com tudo mais. Bom, esse é o escaldado original. É feito, é o mineiro e goiano, feito com farinha de milho, usando como ingrediente uma carne que é o frango, os ovos, e daí surgiu o escaldado, que digamos até de centenas de anos nem imaginava chegar em Cuiabá, né? Bom, agora eu vou tentar resumir a história do Chopão, já que eu expliquei como o fazer do escaldado, os ingredientes. Então nós vamos chegar aqui mais próximo. Quando o escaldado chegou em Cuiabá, ele já tinha agregado o tomate, que veio com a imigração italiana do século XIX. A própria galinha, ela veio com a galinha, o frango, já veio com a descoberta. Então, assim, o ingrediente original do escaldado, que é o principal do escaldado, é o brasileiro, é a farinha de mandioca. E aqui no Mato Grosso, vamos pular séculos aí, já tinha uma versão do escaldado no Pantanal. A história do escaldado é capaz de ser mais longa do que a história do Chopão, viu? Não sei se vocês vão ter paciência para isso, mas vamos lá. É bom, é história. E o escaldado pantaneiro, ele era feito com carne. Ele tinha carne em abundância, porque é uma comida do tropeiro, e tinha a farinha em abundância também. Porque a galinha não se come a galinha. Você mata uma galinha no domingo para comer. Porque a galinha tem que botar o ovo. Como é que você vai fazer um escaldado com a galinha, que é a comida de domingo, e usando o ovo da galinha, que serve para alimentar a família inteira? Isso não se fazia. Mas quando o escaldado chegou aqui, já vamos pular para a década de 70, ele chegou através da Dona Madá, lá no... chamava Ribeirão do Lipa, que é a parte hoje que é o Sucuri, onde temos lá vários condomínios, né, onde tem a fábrica da Ambev, por ali. E ali era a zona de meretrício, era as casas da luz vermelha, né, porque ela era afastada. E a Dona Madá, ela não era ligada a esse movimento, né? Mas ela montou um barzinho lá e colocou o escaldado
dela, que ela, na verdade, ela é natural da Bahia, mas ela sabia fazer o escaldado. Aham. E com isso, o Chopin, nós estamos falando em 1974, 1975. O Chopin já tinha sido inaugurado. E o fundador de Chopin, o seu Geraldo Barbosa, junto com o filho dele, o Ruiter Barbosa, frequentavam, depois de fechar o Chopin, o restaurante da dona Madalena. Aham. Veja bem, a família Ruiter, eles iam ao restaurante da dona Madalena. E aí ele ficou curioso com aquilo, com aquele caldo gostoso e tal, e ele, meio sem graça, chegou para dona Madá e perguntou para ela, assim, como é que a senhora faz esse caldo, né? Então, assim, diz a lenda que foi a primeira cozinha show feita em Cuiabá, né? Ela, muito legal. descontraída, ela levou ele para dentro da cozinha e mostrou como é que se fazia o escaldado. Só que a farinha de milho também não era um ingrediente tão fácil, né? Aham. E aí ele falou, não, vamos usar a farinha. A nossa É farinha. a farinha de mandioca. E essa é a versão também do seu Ruiter Barbosa, que foi quem fundou o Chopin. Né? Ah. O seu Geraldo Barbosa e o Ruiter Barbosa, que é o filho do seu Geraldo. A dona Madalena já deu uma versão que o escaldado foi um garçom que roubou a Já tem até essa receita história. e levou para o Chopin. Aham. Mas assim, então, para não haver conflitos, eu, claro, fazendo uma sondagem na história, Aham. eu coloco a dona Madalena como a mãe do escaldado, Aham. o seu Geraldo como o padrinho O do padrinho. escaldado, Aham. e os cozinheiros do Chopin como os difusores do escaldado. Escaldado. Mas aí o que acontece? O escaldado foi um sucesso no restaurante, foi um sucesso regional. E a farinha de mandioca da Jangada, da Baixada Cuiabana, criou um produto novo. Fez do escaldado um produto novo. Então eu sempre falo que é um raro caso que, ao invés de um restaurante pegar um prato regional e fazer dele mais popular, não. O restaurante, através dessas felizes coincidências, chegou ao restaurante, ele se tornou um prato da madrugada, do carnaval, dos eventos, da memória, através do restaurante, não porque o restaurante ele é maior do que o seu Geraldo Barbosa, que o seu Ruiter, que eu, que o meu irmão, ele é maior que, se tornou maior que isso tudo. É um caso raro de um restaurante, ao invés de alavancar um produto regional, ele criou um produto que hoje ele faz parte da cultura da gastronomia mato-grossense. Não é nem da Cuiabana. Tanto assim que, em um certo momento, eu e meu irmão, assim, é muita pretensão nossa vincular o nome do escaldado, porque era escaldado do Chopin. Nós transformamos eles em escaldado cuiabano. Entendi. Fizemos questão disso, entendeu? Legal, Porque, que maravilha. Entregamos o escaldado de Que Chopin história legal, viu? à cultura. Que maravilha. Fernando, quando você fala a Casa da Luz Vermelha lá, é a casa lá onde o pessoal ia brincar lá? Exatamente. Era assim, era naquela época, né? se você lê a própria Era história as boates, de Cuiabá, né? eram as boates e tinham que ser retiradas da cidade, né? Uhum. Mas assim, é uma coisa que, se a gente lê Jorge Amado, por exemplo, ele descreve muito bem o que era aquilo. Eram casas onde todas as pessoas, os magistrados, os intelectuais chegavam lá, tinham até um guarda-roupa, né, para não amassar as suas roupas, e existia uma harmonia entre garimpeiros, vaqueiros e Que e legal. até acho sim agora, mas já puxando um pouco, já vamos criar uma nova lenda aqui. Eu acho que o escaldado dentro dessa região trouxe essa democracia que o Chopin é hoje. Muito boa, muito boa. Então, Fernando, você falou da farinha que ela é de uma região. A farinha, se ela não for utilizada, ela dá um sabor diferente. Foi um outro tipo de farinha. Ela muda o sabor?
Veja bem, Eu pergunto o porque eu meu não pai é conheço. pernambucano. Eu adoro cozinhar, mas eu não conheço. Não, e todo nordestino, ele é pós-doutorado em farinha. Ele conhece farinha, Colocou na boca, já colocou sabe. na boca, já sabe se presta, se não presta, a origem. Eu diria até o terroir da farinha, ele sabe. E aí eu tenho isso como prova viva, que é o meu pai. Meu pai sempre foi um conhecedor de farinha. Lá em casa nós misturamos a gastronomia. Eu não gosto de falar de culinária, porque culinária é técnica, né? A gastronomia vai muito além disso. Uhum. Mas nós misturamos a gastronomia portuguesa da minha mãe com a gastronomia nordestina do meu pai, da seca, do sertão, do sertanejo. Então, assim, meu pai, quando ele esteve em Cuiabá, quando ele passou vários anos também, a gente deve muito ao meu pai pelo nosso sucesso também, por ser um grande mentor nas nossas vidas, né? Legal. Ele tinha uma questão de que ele reconhecia a farinha de Cuiabá como a melhor que ele já tinha comido. Então, tipo assim, eu falo com propriedade na questão de que a farinha da Baixada criou um produto diferente, que é o escaldado, porque não existe algo igual. O biju, que é a farinha, é essa farinha, e que não muda de qualidade. Uhum. E assim, quem quiser fazer o escaldado cuiabano, não há segredo nenhum, mas compre a farinha da Baixada Cuiabana, porque não vai sair o escaldado. Fica a dica aí, viu, gente? A farinha é tudo. A farinha da Baixada Cuiabana, então você já pede logo a farinha da Jangada. Que essa é a. E Essa tem é a aí começam a ter algumas piadas, né? Na frequência que o restaurante tem, né? Que a gente fala que o nosso escaldado é muito bom porque é feito com ovo de galinha virgem, né? Então... Mas não conhecia essa não. Não, é claro que isso aí é só uma brincadeira. Tem uma outra lenda urbana que espero que vocês não tomem como falta de higiene, porque é só uma lenda, né? Assim, que o escaldado do Chopão ele é tão bom porque vende tanto, sai tanto escaldado que não dá para tempo de lavar a panela. Então, assim... Repassa o sabor. Vai fazendo. E claro, isso não existe. Não procede, né? Não procede, mas acaba sendo... Mas que sempre você vai lá, você fica anos sem comer, você vai comer, parece que tá idêntico o sabor. E tem eu vou anexar mais uma história aqui que aí eu sou contemporâneo a elas. Assim, eu e minha mãe até brincava, nós compramos as panelas do escaldado e o Chopão veio junto. São panelas grandes, são custosas, são caras, com um fundo grande, são pesadas. São diferenciadas? Não, são panelas de alumínio que você encontra em qualquer lugar. Mas o que acontece? Elas são muito duráveis. Entendi. E quando nós compramos o Chopão, tinha lá um jogo de panela, né? E nós começamos a fazer o escaldado nas panelas. Claro, nós compramos a panela e ganhamos o Chopão, então nós ficamos fazendo o escaldado nelas, né? E elas começaram a afinar o fundo e começou a borbulhar o fundo. E nós fomos ver, a panela estava fina no fundo, né? Nossa! Estava fina no fundo. Aí claro, compra panela nova, né? E isso, claro, depois estudando, tem uns livros chamados O que o Einstein diria ao seu cozinheiro. Isso é física e química, né? Mas eu prefiro que seja lenda. Legal. Prefiro acreditar no mistério. Influenciou no sabor esse? Então, eu ia concluir a história agora e você vai entender o que aconteceu. Quando nós colocamos as panelas novas, nós tínhamos os mesmos ingredientes, o mesmo fogão, os mesmos profissionais e o escaldado coalhava. Ele não saiu o escaldado, a gente não conseguia finalizar o escaldado. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que recorrer às panelas velhas, pedir desculpa a elas, aposentadas. Não, ela que faz comida boa. Exatamente, só comprova isso. E aí nós mandamos bater o fundo dela nos lugarzinhos furados e nós começamos a misturar o escaldado da panela velha com a panela nova. E elas começaram a se equilibrar, né? E aí nós conseguimos acertar novamente o ponto do escaldado. Nossa, que coisa, né? E agora hoje nós temos uma coisa interessante, nós temos uma equipe de panelas.
Uma panela trabalha uma semana e outra panela descansa. E a gente vai trocando algumas panelas periodicamente para que haja uma Olha só. renovação. Agora, isso é magia da gastronomia. Isso muita gente fala assim, não, eu faço escaldado em casa, não sai igual. A receita do escaldado não tem, mas assim, é a mão do profissional, é o fogo do fogão, é a panela, os ingredientes qualquer um pode comprar, eles são todos básicos. Talvez no Chopin a gente tenha uma diferenciação por causa do nosso molho, mas também não, qualquer pessoa pode fazer. Mas eu sempre falo assim, não é o escaldado do Chopin, é o escaldado no Chopin, que engloba as obras do Adi Sodré, o momento que você está vivendo, a hora que você vai tomar o escaldado, você sair de casa para tomar o escaldado, o frio de Cuiabá que te leva a comer o escaldado, é que faz o escaldado no Chopin ser diferente. Ah, maravilha. Fernando, você falou das obras. Eu vejo que tem aquelas pinturas lá, Sim. e elas são bem antigas, né? Ele também remete a uma história pessoal minha, minha e da minha família com a de Sodré. Né? Reforço, sempre quando eu estou falando sobre o Chopin, sobre a minha vida, é como se o meu irmão também estivesse junto. Uhum. E nós tínhamos uma amizade com a de Sodré, um artista já na época renomado, e um dia ele resolveu pintar os arcos e as floreiras do Chopin. Nossa. E nós, você quer pintar? De pinta. Éramos amigos, a gente sempre teve esse espírito democrático, né? Uhum. E o Adi Sodré foi lá e pintou. E eu lembro que o Chopin não tinha aquela cobertura, né? Não tinha mesa na calçada, ele era os arcos muito abertos. E as floreiras. Eu lembro que quando eu vinha vindo das compras ali, descendo a Getúlio Vargas, na hora que eu olhei o Chopin sendo pintado pelo Adi Sodré, e claro, sem preconceito algum, eu falei, não, vai virar um bar. Na época a gente falava de bicho grilo, né? Hoje seria vai virar um bar alternativo, né? Tipo... Mas deixa virar alternativo, a gente toca o que der, né? E não, e aí ele fez uma obra maravilhosa, o Adi Sodré também, uma pessoa que tem que ser sempre reverenciada pela identidade que ele tem, e aí ele acabou criando uma identidade maior ainda do restaurante com a cidade, com o estado, por causa das obras deles, que também são naturezas mortas e tem algo de erótico ali, sem ser sexual nem nada nas obras deles, implícito, que criou essa identidade. Inclusive nós estamos até em processo de tombamento como patrimônio da cidade para que aquilo lá se perpetue. Ah, legal, que maravilha. É uma história maravilhosa, fantástica. Mas, Fernando, mudando um pouco de assunto, eu gosto de saber, às vezes, dos hobbies. O que você gosta de fazer, Fernando? Tem um hobby, algo que você gosta de fazer? Viajar, né? É bom. Eu venho de uma geração que era assim, ter restaurante é ser escravo, né? É verdade, né? E, claro, quando você é jovem, você não se importa com se dedicar a 18 horas de trabalho por dia, e você ainda tem energia para fazer as coisas, para namorar, para se dedicar à família tal, e tudo mais. Mas como nós, no nosso início de conversa, que hoje é muito mais fácil você ter um restaurante do que na minha época, existe esse estigma de que restaurante é escravidão. E tem também esse antagonismo, que ele é escravidão e é sonho de muita gente, né? Verdade. E muita gente se desilude também, né? Com isso, porque primeiro realiza o sonho de receber as pessoas, de trabalhar na cozinha, depois enxerga que restaurante trabalha 18 horas, 16 horas por dia, sábado, domingo e tudo mais. Agora, como eu e meu irmão também, a gente sempre fomos muito cooperativos um com o outro, nunca tivemos assim ambições de riqueza também, a gente sempre conseguiu conciliar a parte da vida, das opções de cada um com o trabalho. Porque o restaurante traz muita coisa.
traz convivência com as pessoas, que traz uma consciência antropológica, assim, de você conviver com gente de todas as classes, de todas as raças, livre de preconceitos e tudo mais, e isso amplia também as suas ideias. Então, assim, do meu lado particular, eu tive a minha fase de mochileiro, né, que também rodei alguns continentes aí do mundo, numa época que não havia internet, né? Com uma mochila nas costas, ficando em albergues. Depois também eu sou motociclista da vida inteira, sempre tive alguma moto. Depois, quando eu comecei a ter mais tempo e algum dinheiro para ter uma moto melhor, viajei como viajo ainda, né? Até a gente está sempre compartilhando, né? Eu e o Alexandre estamos sempre compartilhando. Praticamente a América do Sul inteira, com algumas aventuras. Eu tive uma época de ser mergulhador, de ser paraquedista, de ser corredor de rally. E não estou falando isso para elevar o meu lado pessoal, é para demonstrar que restaurante não é escravidão. Sim, claro. Inclusive, restaurante me trouxe uma experiência de vida muito interessante, porque eu venho de uma época que não existia nada para você se tornar dono de restaurante. Não tinha assim, nada que treinasse. Era tudo na prática. E depois, eu com 46 anos de idade, eu fui da segunda turma de uma faculdade de gastronomia de Cuiabá. E aí eu me tornei professor. Fiz uma pós-graduação. Professor? Fui durante 4 anos professor de gastronomia. Então, o que eu quero dizer é que assim, eu saí de ser um profissional para sobreviver dentro da gastronomia, para estar inserido numa ciência muito maior do que servir comida. A gastronomia é ligada à cultura, à religião, à antropologia, a toda a história. Assim, nós fomos descobertos, claro, nós seríamos descobertos em algum momento, atrás de especiarias para conservar carne e temperar a comida dos europeus. Então, assim, tudo é gastronomia. No final, se você colocar a história das pessoas, Sim. A união das pessoas em torno da mesa, o porquê que as pessoas se reúnem, porquê caçam, porquê caçaram, porquê descobriram fogo, é tudo ligado à gastronomia. Para você ver uma coisa interessante. Tem um primo meu, ele é de Penápolis. Ele morou em Cuiabá há uns 10 anos atrás. É um parceirão fantástico. E quando foi anteontem, ele me liga e fala: Alexandre, estou em Cuiabá. E ele tem um food truck, que ele tá viajando o Brasil inteiro, Olha, tudo. Inclusive, ele vai vir conversar com a gente semana que vem. Ele tá em Nova Mutum. Ele tem que compartilhar Tem história. E aí, quando ele chegou em Cuiabá, ele me ligou: como é que tá? Tô com saudade de todo mundo. Eu falei: beleza, cara, cheguei de viagem, tô quebrado, tô indo, sabe aonde? Lá pro Chopão. Eu falei: vai lá que eu vou te encontrar. Pra você ver que a coisa que ele mais lembrou foi do Chopão, cara. Incrível. Isso é uma coisa muito bacana. Ele chegou lá, eu já cheguei, fui conversar com ele. Tá com saudade aqui do Chopão, vou tomar um escaldado. Você vê, ele lembrava do escaldado há tanto tempo. Então, essa referência é muito interessante. Assim, até não é uma questão de me colocar à parte. Quando eu falo que o Chopão é muito maior do que nós, como proprietários, ou até com a equipe que trabalha lá, é por causa justamente dessas histórias, né? Que alimentam algumas lendas urbanas. Posso Claro. Os garçons. Aí eles são referências. Então, mas assim, veja bem, o tempo ele é impiedoso, né? Ele é impiedoso. Tem uma lógica, não é nenhuma máxima na gastronomia ou no meu ramo, que diz que é assim, né? Você tem um restaurante que ele é um sucesso, aí ele se torna uma coisa todo mundo vai, depois ele se torna tradicional, e aí ele envelhece, aí envelhece o dono, envelhece os garçons, envelhece o mobiliário, envelhece o cardápio, e aí o que acontece? O restaurante morre, como tem inúmeros casos desse. Né?
Então, assim, eu não sei, não tomo esse mérito por mim e para o meu irmão, mas é assim, o Chopin pela história. E vamos conceituar nesses 50 anos a revolução que foi o mundo. Se o mundo teve uma revolução enorme, Cuiabá teve uma revolução exponencial ainda, com o processo migratório, com o agronegócio, né, com as diferenças. Então, assim, nós, como restaurante, você também, como comerciante, também sentiu isso, né? Qualquer pessoa que tenha algumas décadas em Cuiabá pode até se deslocar da evolução do mundo e fazer uma história pessoal para Cuiabá. Não sei se eu estou sendo claro. E ainda veio a tecnologia, veio tudo isso. Mas voltando à sua colocação, é assim, nós somos contemporâneos na internet, Sim. né? Então assim, nós nunca é uma colocação que eu faço por experiência, tá? Não é uma fase que eu criei porque também seria pretensão minha. Mas eu sempre falo que a tradição, ela é prima irmã da decadência. Porque se você se agarrar à tradição, a decadência vai te abraçar. Eu acho que isso serve para todo mundo. O Chopin foi o primeiro a ter entrega a domicílio. O Chopin foi o primeiro restaurante a ter sinal de Wi-Fi. O Chopin foi o primeiro a ter televisões colocadas. Foi um dos primeiros a colocar painel solar. As tecnologias. Os primeiros a colocar um painel de LED. Um painel de LED na fachada, assim, que é muito importante, exatamente. Tipo assim, por quê? Porque assim, não ficou uma coisa. E existe uma mística, porque assim, o Chopin poderia ser modernizado. Então, assim, uma coisa que nós colocamos. O à la carte já foi colocado como uma coisa que ia acabar. Certo? Verdade. Por quê? Porque teve o self-service, a comida por quilo, que é a invenção brasileira, né? Com todo orgulho. Aí vieram os fast food. E nós, lá no Chopin, sempre prezamos pela cortesia, pelo que é mais do que isso, não é atendimento, é acolhimento, é acolher. Por quê? Com a transformação das gerações, as gerações frequentavam sempre juntos. E aí nós voltamos a essa questão. Se nós, a questão dos garçons, existia uma lenda que assim, era muito cobiçado a posição do garçom no Chopin por causa do salário. Então existia uma lenda que para tomar o local de um garçom você tem que matar ele. Assim, é uma lenda. É uma lenda. Para entrar um outro, tinha que matar, tinha que morrer ou tinha que deixar, transferir, colocar no testamento. Quase isso. Interessante, legal. Veja bem, os garçons foram aposentando. Muitos garçons também não absorveram a tecnologia. Né? Eu envelheci, meu irmão envelheceu também. E assim, mas nós também aceitamos as diferenças. E até porque a gente pensa assim, por que o garçom vai ficar aqui se arrastando? É bonito, é romântico, né? Mas ele também tem que ter uma hora que ele tem que se dedicar à família, ter a qualidade de vida tal, e tudo mais. E essa renovação do garçom novo não é fácil, porque não é ele não basta fazer um treinamento. Ele tem... Porque garçom... Bom, acho que como qualquer profissão, e dentro da gastronomia isso é muito... Mas é muito marcante. A gastronomia, seja em qualquer colocação dentro do restaurante, ele tem 70% de vocação. Ele tem que ser vocacionado. E o garçom, principalmente, os cozinheiros, chefes de cozinha, assim como os copeiros, porque a parte administrativa é a parte administrativa, né? Mas, assim, a questão do acolhimento, do acolher, entender isso, é uma coisa que tem que ter uma vocação natural. E você substituir um Pelé, por exemplo, não vou citar nome aqui para não ser injusto com outros garçons. Você aposentar o Pelé e você quer o Pelé no lugar dele com
30 anos mais novo, não é Aham. fácil, é só uma simbologia, até porque Aham. lá o Chopin, todos sabem, é uma casa de santistas, né? Aham. Então, assim, e agora realmente nós somos viúva do Pelé, né? Porque agora ele morreu. Pois é. Então, assim, então, assim a substituição, ela não pode ser uma substituição. Não, vamos colocar outro também experiente, entendeu? Porque vai chegar uma hora que esse experiente não vai haver mais no mercado. Você tem que ter aquele que ele realmente é vocacionado para aquilo. Na verdade, o garçom é um vendedor, né? É, Ele tem que ter aquela vocação, não só no atendimento, vender. Ele tem que também criar a situação, às vezes, né, de sabor mesmo. Que sim, às vezes o cliente chega e fala assim, como, o que tem de gostoso, o que eu queria? então, mas como vários profissionais que têm que ter uma especialidade, Ah, ele não está vendendo sim, uma lata de tinta onde ele recebe um treinamento sim. numa fábrica ou alguma coisa motivacional Aham. dentro de uma sala de treinamento, de uma loja, de uma fachada. Agora, me desculpem, não é nada contra as tintas, isso aí se estende Claro, claro. aos mais diversos tipos de comércio. Agora, o garçom, ele não faz, ele não atende, ele acolhe. Ele acolhe. A pessoa saiu da casa dele para largou a casa dele para ser recebido por um garçom, ou então ele está em trânsito, ou então ele está buscando um lazer. Então, assim, é uma coisa, até devo isso aos meus professores de gastronomia, que existe, primeiro era atender, certo? Depois receber. Receber já era uma coisa assim, ó, eu estou recebendo a pessoa, não estou atendendo. Não importa o que ela Sim. vai comer. Hoje a gente trata como acolhimento, você está acolhendo, você está trazendo a pessoa ali para uma experiência. Entendeu? Não é para a pessoa consumir alguma coisa. Ela tem uma experiência toda. O som que está ligado, o cheiro, o comportamento do garçom, do comportamento das pessoas que são ao seu lado, que estão ao seu lado. O restaurante é uma coisa muito dinâmica, muito mágica, muito humana. Ela é muito humana, né? Então, assim, Verdade. então tem isso. E o garçom, ele é um grande personagem. Fernando, outro detalhe interessante. Eu sempre ouvi desde criança uma palavra assim, fulano é boêmio, e não sei o que é boêmio. E eu lembro que todo mundo falava, inclusive meu pai ia no Chopin, o seu pai tem lá os amigos dele boêmio. O É, que é o boêmio? É aquele que é, chega, ele já é um cliente especial, que ele sempre tá lá. Como é. que funciona esse boêmio? Vamos dizer que a boemia ela tem uma definição, né? Ainda A existe o música boêmio antiga, ou não? né? Vem Aham, a volta do boêmio, que virou filme e tal, e aham, tudo mais. O boêmio, ele não existe, não digo que ele não existe, ele não cabe mais, porque assim, o boêmio, ele era normalmente algo que se poderia se tratar como rebelde, aham. inteligente, articulador, e ele agregava tudo isso é, nas mesas de bar. E eu fui contemporâneo dos grandes boêmios de Cuiabá. Certo. Até assim, tem lá a Mesa da Boemia, que foi idealizado pelo Manuel Pinheiro. E eu vou até fazer um adendo, porque eu fui consultado assim, Fernando, quem que nós colocamos aqui para ser homenageado? Não como boêmio, tanto que é a mesa da intelectualidade, mas aquele que trazia a intelectualidade para dentro do restaurante, dos restaurantes, né? Eu até falei para o prefeito, olha, prefeito, nós vamos ter que fazer um novo Chopin de bronze para poder homenagear quem pode. E hoje, aí, claro, com muito critério, com muita sabedoria, participei desse grupo que fez essa eleição daqueles que são homenageados à frente do Chopin e conseguimos selecionar 6, né? Aham. Para colocar ali, mas está bem representado. Nós temos ali o Rames Bucair, vamos dizer, ele foi contemporâneo do Marechal Rondon. Ele trabalhou com o Marechal Rondon.
Nós temos o Silva Freire, que foi um poeta, escritor, caçado pela ditadura. Esses dois, eles eram, assim, ao concurso. Eles realmente tinham que tá lá. O doutor Bicudo, é, ele foi o primeiro delegado-geral quando não havia secretário de segurança. E ele saía com as carroças aí pelo interior de São Paulo, resolvendo as pendências que os inspetores de quarteirão. E, bom, já estou entrando aqui para um lado de história, né? Aí tem lá o Júlio Mesquita, que era um jornalista de Rondonópolis. Rondonópolis merece homenagem, como todas as cidades também merecia. E tem lá o Dito Cigano, que ele era um corretor de imóveis e agiota. Então, tipo assim, juntou. Conseguimos juntar alguém que representava a noite na mesa de bar. Mas, claro, muita gente ficou fora. Eles estavam sempre lá. Sim, eu fui contemporâneo deles. Eu tive essa honra, entendeu? Eu era menino, curioso intelectualmente também, e eu ficava roubando as conversas deles, né? Assim, ouvindo o que tinha. E partia desde a parte intelectual até aquela azaração de amigos para madrugada dentro, quase sair na porrada para no dia seguinte estarem juntos. É sempre assim uma conversa de bar. Ótimo, é ótimo. Então, maravilha. Mas, Fernando, a gente vendo tudo essa história, tudo, você vê como o Chopin marcou o Mato Grosso, né? Os eventos, né, que sempre aconteciam ali, as passeatas sempre parou por ali. E agora nós vamos ter os 50 anos do Chopin, né? Nós vamos fazer 50 anos. Acho que são algumas coincidências. Assim, a localização do Chopin, ela interrompe a principal avenida da cidade. A hora que você desce, as pessoas se distraem com isso, mas se você descer Getúlio Vargas, a impressão que você tem é que você vai entrar dentro do Chopin. É verdade. E quem está dentro do Chopin percebe isso. Tipo assim, eu estou no meio de uma avenida. Então, tipo assim, tem essa confluência. Tem a praça também, porque aquilo ali era a saída da cidade. Na década de 70, no começo da década de 70, ali, a cidade acabava ali. Tanto que o bairro popular hoje, que é um centro gastronômico, ele se chama bairro popular porque era um conjunto habitacional popular deslocado do centro. E ali do lado. E ali do lado. Então, assim, o Chopin também ele veio nessa questão da colocação. E tem aquela praça que é um vértice, tem toda aquela movimentação ali. Então, ele realmente, assim, tem um quartel. O Chopin, até a avenida que passava em frente ao Chopin, a Getúlio Vargas, que ali tem a Praça 8 de Abril e a Duque de Caxias, ela foi uma das primeiras asfaltadas justamente por causa que tinha que ter acesso ao quartel. Então, assim, se você pega uma fotografia antiga, todas as ruas laterais não tem asfalto, mas ali na frente tinha, mas não era por causa do Chopin ou por causa da localização, era por causa do quartel. Uhum. E tinha ali o Colégio Presidente Médici. Então, assim, eu acho que foi uma coincidência que foi trazendo uma certa energia ali pro local que se tornou esse destino. A gente, claro, a gente fomenta isso até hoje, mas e é também bastante interessante. Quem acha assim, não, o carnaval lá em frente ao Chopin, a Copa do Mundo em frente ao Chopin, as festas na praça que a gente, como associação que temos, eu também tenho uma grande relação com o trade turístico, a gente está sempre promovendo alguma coisa ali, as pessoas, enganosamente, elas acham que assim, não, o Chopin fatura com essas coisas. Na verdade, não fatura. Mas, tipo assim, como é que eu vou contra... como é que eu, como empresário, iria contra manifestações públicas de passeatas, de protestos, da passagem da tocha olímpica, das comemorações da Copa do Mundo, das comemorações das pessoas eleitas democraticamente, das manifestações estudantis, convergem para aquilo. É uma coisa que é muito maior que nós. Acredito, sim, sem exagerar na vaidade, que o Chopin também faz isso, porque nós estamos ali também há muito tempo. Ele também trouxe isso, mas hoje ele é um personagem de toda essa iniciativa que as pessoas têm de se deslocar até lá. Legal. O Fernando, amanhã, inclusive, vai estar o Luizinho
do Clube do Carro Antigo aqui conversando com a Que gente. bacana, que bacana. E você é um adepto também ao carro antigo, né? Você gosta. Sou. Eu tenho até uma história interessante, porque eu sou de São Bernardo do Campo, que era a Detroit brasileira, era a capital do automóvel, então assim, todos os lançamentos a gente já via na rua lá e tudo mais. E claro, o antigomobilismo também é um grande hobby, é uma coisa de história, né? Nós temos na família um Volks 4 portas, que o apelido é Zé do Caixão. O Zé do Caixão. Então, o Zé do Caixão, que legal. nós temos na família, e já tivemos Galaxy, tivemos caminhonetes, né? Sempre eu e meu irmão juntos. Mas você ainda tem o Zé do Caixão? O Zé do Caixão tem. Hoje é como um patrimônio da família, está ali guardado, e a gente, até falha minha não levá-lo, porque é um modelo raro. Eu sou apaixonado. Eu vejo esses carros, fico alucinado. Sim, sim. Eu sou do tipo que eu tinha em 70 eu tinha um Fusca 72, que meu pai... 72 não, era 79. Foi o meu primeiro carro, um Fusca amarelo. Nossa, eu adorava aquele Fusquinha. Então, mas com a nossa diferença de idade, o meu primeiro carro também foi um Fusca 68. Minha avó tem... Não, ela acho que não tem até hoje. Não, tá na família. Um Fusca 68, verde, azeitona. Sim, era verde bandeira que chamava. Com aqueles para-choquinhos cromados, tudo, banco branco. Adorava. Mas isso é muito bacana. O antigomobilismo, esse tipo de hobby. Primeiro que ele carrega uma carga histórica, né? Tecnologia, de romantismo. E o que eu acho interessante, você convive com isso. Os jovens gostam também. Sim, né? Que, assim, o Fusca parece um patrimônio mundial, né? O Fusca é a Coca-Cola dos carros, né? Eu acho isso muito bacana, eu acho um bom hobby, inclusive incentivo muitas pessoas a isso. Que maravilha. Fernando, nós vamos parar por aqui já, vamos encerrar o nosso programa. Eu agradeço muito. Foi rapidinho hoje, não foi tão demorado. Deu o quê, Vaninho? Conseguimos aqui uma conversa rapidinha aqui, né? Quem não queria, né? Pra quem tava tímido, uma hora. Que legal, uma hora batendo papo. Sim, obrigado. Esse ar-condicionado tá muito forte, viu, Vaninho? Eu tô vendo aqui, todo mundo vem que chega a bater boca. Mas eu agradeço muito estar aqui, tá? Estou sempre à disposição. As histórias do Chopin são muito ricas. A nossa história como empresários, comerciantes e amigos também já foi bem construída, né, Alexandre? É verdade. E tem muito para se falar mesmo da gastronomia cuiabana, mato-grossense, independente de ser o Chopin, a gente tem bastante história. Nós vamos ter muita conversa ainda, sim. sobre tudo isso aí. Inclusive, assim, uma coisa que eu trago sempre, que às vezes vou fazer uma entrevista com alguém, conversar com alguém, eu falei assim, eu sempre vou trazer alguém que eu conheço, alguém do conhecimento para estar junto, me ajudando na entrevista. Isso é gostoso. O podcast eu coloquei com esse objetivo, de estar interagindo, interagir as pessoas, levar conhecimento às pessoas. Sim. Mas, Fernando, muito obrigado. E agradeço. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Tá? E isso aí, gente. O podcast do Perenha tá ficando por aqui, tá? Deixa seu like, dá o sininho, né, Vaninho? Olha o sininho. O sininho para receber as notificações. Exatamente. Curte a página, compartilha. Isso aí. E muito obrigado e tamo aí. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado.